O filme de Naomi Klein, escritora, diretora e ativista canadense, A Doutrina do Choque, é baseado em livro homônimo seu. O estudo de Naomi Klein está ligado a uma tradição de entender como o choque coletivo ou a tortura individual são ferramentas usadas pela dominação de governos e do Estado. Há dois filmes bastante recorrentes aqui no canal onde essa situação se verifica. Trata-se do V de Vingança, sobretudo na tortura sofrida pela personagem Eve, e no Ovo da Serpente, na cena final, onde o cientista nazista revela o verdadeiro propósito das experiências feitas com cobaias humanas. Nas duas primeiras partes do filme da Naomi Klein, ela destaca a questão da psicologia. Num primeiro momento, a questão da psicologia ao sujeito, ao indivíduo, e num segundo momento, como esses dados, esse ganho que se tem em conhecer, ganho entre aspas, em conhecer os limites da sujeição do indivíduo, são transpostos para uma estratégia em relação à sociedade. O começo do filme da Naomi Klein, ela mostra pacientes em situação de extrema sujeição em laboratórios que mais parecem câmaras de terror. A diferença é que essas situações, ao contrário do Ovo da Serpente, foram situações reais. No Ovo da Serpente também são situações reais, mas naquele caso são filmadas. É uma filmagem que o Bergman faz com atores. No filme da Naomi Klein, não. Isso são documentários, é cena de arquivo do laboratório do Dr. Cameron. Ela mesma diz, aquilo parece mais uma prisão macabra. Tem uma cena bastante impactante no filme da Naomi Klein, que é o depoimento de uma mãe que estava sofrendo de depressão pós-parto e foi se tratar com o Dr. Cameron. Ela tomava choque todos os dias e o depoimento dela indica. Aquilo era um interrogatório, queriam extrair informações de mim. Mas queriam extrair informação de mim para quê? It sounds like you were being interrogated. Yes, interrogation, but for what purpose? Isso faz a gente pensar que se nos Estados Unidos, com voluntários civis, a situação era assim, imagine o que ocorria nos centros de detenção clandestinos que existiam na América Latina nos períodos de ditadura, que eram organizados pelos alunos que eram treinados e formados pela Escola das Américas. A Escola das Américas vem desde o final da Segunda Guerra Mundial funcionando como um centro de formação de torturadores. Ela funcionou por bastante tempo, quando o Canal do Panamá era dominado pelos americanos. Para lá iam militares de toda a América Latina, inclusive do Brasil e do Pinochet do Chile. Lá eles aprendiam técnicas de tortura, compreendiam como era o limite humano e utilizavam essas informações para ações contra o próprio povo. Esse é um detalhe importante. O nome dessas ações seriam, em tese, ações anti-insurgência. E é interessante verificar, no Brasil, na Argentina, no Chile, Paraguai, como que as Forças Armadas foram treinadas para lutar contra o próprio povo. O filme da Doutrina do Choque é muito interessante porque a diretora ela mostra como se deu esse processo de transição, de construir um conhecimento sobre a tortura individual pensada na dominação de indivíduos, e certamente isso é oriundo dos experimentos, do conhecimento que se acumulou com o nazismo. O filme não fala nisso. A Naomi vai mostrar como esse conhecimento nos Estados Unidos, com as técnicas do Dr. Cameron, como isso é transferido de um experimento psicológico com indivíduos, de um departamento de psicologia, para o âmbito da inteligência militar. Como a CIA se apropria desse conhecimento, como a própria CIA, com base nesse conhecimento, cria um manual secreto de tortura chamado Kubrick, de sujeição psicológica dos indivíduos que você tem para extrair informação. É duro ver a hipocrisia dos Estados Unidos. Eles saem por aí defendendo os direitos humanos, a liberdade e a democracia, e eles organizam escolas para ensinar militares a praticar tortura, extrair informações, e não apenas informações. Eles querem praticar o terror contra os seus inimigos políticos. Torture techniques taught, from rape to derobing to torture with pointed objects, breaking of extremities, poking eyes out, branding. Eu fico imaginando como seria uma reunião desses ex-alunos da Escola das Américas.
Pergunta assim, mas como que você aprendeu a fazer pau de arara? Eu até imagino como seria o diálogo. O filme A Doutrina do Choque traz um interessante depoimento do instrutor explicando que os alunos, ou seja, agentes de insegurança das republiquetas sul-americanas, estavam extrapolando o uso dos conhecimentos ao aplicá-los contra civis. Nunca podemos esquecer a forma como foi assassinado o jornalista Vladimir Herzog, já que um torturador desse perdeu a mão. Eu acho bastante interessante a gente destacar que o caso do Vladimir Herzog é um caso que o próprio governo brasileiro se negou a reconhecer por muito tempo e, recentemente, houve o reconhecimento oficial de que ocorreu exatamente isso, o que o Marcos comentou. Numa visita que eu fiz ao Estádio Nacional do Chile, que eles tinham uma espécie de museu para que se visse como foi feita a tortura lá, eu acabei conversando com um ex-preso político, um senhor já de idade, que ele comentava mais ou menos isso que o Marcos mencionou, do tapinha nas costas. Ele conta que, quando ele estava sendo torturado, ele ouviu, na porta de saída, um torturador falando com o outro. Poxa, a gente tem que correr hoje assim, porque eu preciso estar logo em casa, porque vai ter o batizado do vizinho, do meu filho, do meu parente. E ele ficou estupefato, falando, nossa, os caras estão arrasando com a gente, estão fazendo tudo o que não é recomendado, inclusive pela doutrina católica, e o cara vai sair daqui mais cedo, como se fosse um trabalho normal, simplesmente para poder ir numa cerimônia religiosa. Eu tenho um vídeo que eu fiz dessa visita ao Estádio Nacional. Mas voltando à questão da hipocrisia, a gente não pode esquecer, principalmente nesse mês em que se completaram 75 anos do ataque a Hiroshima e Nagasaki, como que os americanos tiveram uma enorme produtividade em liquidar gente. As duas bombas atômicas mataram 220 mil pessoas. Jogando isso por 3 dias, seriam mais ou menos 73 mil pessoas por dia. Seguindo a mesma produtividade norte-americana, Hitler deveria ter exterminado mais ou menos 169 milhões de civis durante a Segunda Guerra Mundial. Partindo desse exemplo hipotético que o Marcos colocou de uma reunião de ex-alunos da Escola das Américas, a gente podia pensar que os seus patrões, os ditadores aos quais eles serviam, estariam presentes nessa confraternização. Seguramente a reunião desses ex-alunos juntaria mais genocidas do que o próprio Tribunal de Nuremberg. A gente fica imaginando aqui quem faria parte dessa confraternização. Pinochet, Videla, Macera, Galtieri, Stroessner, Trujillo, Noriega, Somoza, Hugo Banzer. Resta saber quem da parte do Brasil estaria ali presente para abrilhantar a festa. A música do Pink Floyd, The Fletcher Memorial Home, cria um improvável asilo onde todos os tiranos do mundo estariam juntos no mesmo lugar. Se você gostou desse vídeo, dê o like, divulgue, compartilhe e lembrem-se que no canal da Ideia Chama, o nosso like não é com o polegar para cima, o nosso like é com um forte, vigoroso e retumbante L de like. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!